Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação e a alegria de conversar com a competente professora, doutora Valéria Vaz Boni. Ela é professora universitária da Unespar, campus de Ana Vitória, e tem a titulação de pós-doutorado e faz parte do Departamento de Letras em Inglês da Unespar. Minha querida professora, doutora Valéria Vaz Boni, muito boa tarde e seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer entrevistá-la. Boa tarde, professora Luísa. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde, queridos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Professora doutora Valéria, vamos falar de coisas boas, conhecer melhor a sua pessoa, saber da importância quando os pais incentivam seus filhos a construção do conhecimento científico e uma graduação superior. E vamos falar sobre a Autovia Venceslau Vaz. Seja muito bem-vindo. Então, eu me sinto aqui assim, um estilo meio borgiano, assim, né? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu não tenho essa retórica eloquente do senhor, né? Porque eu sou professora de inglês já faz muitos anos, mais de 30 anos, então a língua portuguesa sempre foi, na oratória, sempre foi um desafio para mim. Eu sou uma menina muito tímida, né, assim, estilo low profile, né, eu sempre mantive a minha privacidade, né. Então aqui foi um desafio. O convite foi aceito, né, um convite assim muito especial, feito pelo Senhor, porque essa trajetória, né, foi muito importante na minha vida e por falar do meu pai também, né, por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho disso, né. Então, a menina Valéria nasceu aqui em União da Vitória, né, filha de Venceslau Vaz e Maria Marques Carvalho Vaz, né. Eu tenho uma irmã só, que mora longe, mora nos Estados Unidos, e constitui uma família aqui, né? Meu marido é natural daqui também. Tenho duas filhas maravilhosas, que são o maior motivo da minha alegria, da minha felicidade. Uma já está com 30 anos, a outra já está com 26 anos. Então é uma caminhada muito feliz, eu sou uma pessoa assim muito realizada, né? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, assim, eu sempre, até hoje, assim, eu sou uma pessoa com muita esperança na educação, né? E eu sempre fui muito curiosa, assim, meio Alice através dos espelhos, assim, sempre indagando tudo. Professora Valéria, a senhora falou em relação à questão de educação e o questionamento seguinte é sobre a sua formação educacional. A senhora estudou somente aqui em nossas cidades? Por gentileza, nos fale aonde a senhora estudou, aonde a senhora fez seu ensino superior, por gentileza. Iniciei na escola pública, depois eu fui para o colégio particular a partir da 5ª série. Minha mãe, meu pai nunca mediram esforços para uma educação na época. Na época o ensino público não era tão bom, né? Era a época da ditadura ainda, né? E eu fui e do ensino particular eu ingressei no curso de letras, né? Mas eu fazia dois, já era diferente porque eu fiz 2 cursos de ensino médio, eu fazia magistério ao mesmo tempo que eu fazia administração no colégio particular, porque eu descobri que eu queria ser professora. E eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos eu já era professora da Prefeitura Municipal de União da Vitória. Inclusive foi lá que eu descobri um dos projetos interessantes e acho que uma política pública educacional que funciona e é modelo, acho que para a União da Vitória, que é um projeto da Escola Oficina, no bairro Rio da Areia,
Esse projeto foi proposto e idealizado pela educadora Hilda Roveda, que é modelo, e eu conheço vários profissionais oriundos desse projeto da época, que hoje são doutores. Né? Então, acredito muito na política pública de ensino, e esse foi um projeto assim, que sempre me motivou, nunca esqueci. Eu acho que ele deveria ser replicado, inclusive ele serviu de modelo já. Algo que deu certo. Algo que deu certo e que eu sempre falo muito sobre esse projeto, né? E depois eu ingressei na universidade em 1996, e a partir da universidade pública, né, eu fui crescendo. Quando eu ingressei eu tinha só especialização, e eu tive muito apoio, né? Ninguém se faz sozinho, né? Ninguém se faz sozinho. E tive muito apoio e fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná, e fiz 2 especializações nos Estados Unidos, porque eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, e com o apoio da minha irmã e do meu cunhado, que também sempre foi um exemplo para mim, eu consegui me especializar mais na língua inglesa devido a essa oportunidade, porque também a vida é feita, se você agarra na tua vida as oportunidades, né? Você consegue progredir. E eu agarrei com as 2 mãos essas oportunidades. A partir daí eu já ingressei posteriormente no doutorado, mas sempre com o apoio da minha família, né, do meu esposo, né, Nilo, e das minhas filhas. As minhas filhas, eu sempre fiz tudo pela minha família, né? Eu sempre quis ser um exemplo para as minhas filhas, né, que posteriormente elas se espelhassem em mim, né? Essa parte do doutorado e pós-doutorado, vamos deixar para o final do programa. Bom, eu tenho colocado sempre, doutora Valéria, que essa palavra mágica, educação, ela está sustentada no seguinte tripé. De um lado, o aluno ou acadêmico, do outro lado, a família e, claro, a instituição educacional. Esse tripé não pode falhar. Se um desses pés vier a romper, cai a questão da educação, da formação científica do conhecimento. Minha cara doutora Valéria Vaz Boni, gostaria que a senhora falasse em relação a quem é Venceslau Vaz. Afinal, temos uma autovia chamada Venceslau Vaz. Inclusive, essa polêmica foi levantada pelo radialista Luiz Carlos Scrock no seu programa na Rádio Colmeia. E aí ele me envolveu, porque sempre nós trocamos figurinhas, e ele me envolveu no sentido de que estava ocorrendo uma dificuldade, o pessoal estava entendendo que era Venceslau Braz, um ex-presidente da República do Brasil. E ele disse, professor, ajuda nós a pesquisar. E como a gente sempre tem a questão de ser realmente um instrumento que colabora na sociedade, então saímos a campo. Eu conheço algumas pessoas que fazem um estudo de nomes de ruas aqui em nossas cidades. E uma dessas pessoas é o meu confrade, o doutor Odilon Mucinelli, que pertence à Academia de Letras, a ALVE, aqui de Portão da Vitória. Cheguei até o doutor Odilon, ele disse, olha, ainda não cheguei nesse ponto, não fez o estudo do levantamento. Então, inclusive fiquei devendo informação para ele. Aí fui exatamente ao professor Aristides Léo Pardo, mais conhecido como Tide Carioca. Da mesma forma, professor, ainda minha pesquisa não chegou no seu Venceslau Vaz, mas por favor me informe que eu preciso saber. Bom, 2 pessoas que pesquisam, não tinham uma posição ainda porque não chegaram na pesquisa do nome. Sabe uma coisa? Eu vou até a Câmara de Vereadores porque existe um projeto. Chegando lá, fui atendido pelo Dr. Dolinski, qual foi meu aluno na UNC de Porto União, se formou em Direito, muito pronto, ele e a Jamile. E quando eu percorri a documentação, na parte da justificativa, não tinha exatamente a atividade, né, a pessoa que era, a atividade profissional, e até quero chamar a atenção, foi uma falha grande, quer dizer, todo e qualquer nome colocado para a votação tem que ter argumentação. Aí eu
Observei que os vereadores da época, como eu conheço muito bem, que é o doutor Eugênio Kowalczuk, primo, não restou dúvida. Fui até a casa do doutor Eugênio Kowalczuk e aí ele articulou a questão, porque foi através então do Benito, que era uma pessoa que reconheceu o trabalho do senhor Venceslau Vaz em prol do desenvolvimento de Porto Vitória e região. Muito bem, com isso, nesse intervalo de tempo de eu estar pesquisando, a sua mãe, a qual conheci em um cerimonial de terceira idade, ela chegou a falar comigo, Dona Maria. Quando ela veio, disse assim: a senhora é a mãe da Valéria, na hora, né? Era uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa agradável e, diga-se de passagem, uma pessoa também abnegada junto às causas sociais de nossas cidades. Enfim, ela, como acompanhou o Luiz Carlos, vocês se comunicaram e você realmente esclareceu exatamente quem é Venceslau Vaz. Por gentileza, eu gostaria que você colocasse para os nossos ouvintes sobre esta pessoa magnífica, Venceslau Vaz. Então, retomando, né, a questão da autovia Venceslau Vaz, né, que leva o nome do meu pai, do porquê, né? Meu pai, para a época, foi uma pessoa assim bem influente, né? Foi uma pessoa extraordinária, né? Eu diria que até combina com a profissão que ele exerceu. Ele foi um ponto fora da curva, né? Ele tinha uma legião muito grande de amigos, ele transitava por todas as tribos, né? E ele teve questões assim que ele teve muita sorte na vida, né? Uma coisa até uma pessoa abençoada por Deus. Nessa sorte que ele teve, ao mesmo tempo que ele teve essa sorte, que era uma coisa assim diferente, ele tinha um potencial diferente de relacionamento com os outros, né? Uma empatia, assim como ele tinha essa sorte, ele distribuía essa sorte entre os menos favorecidos. Eu lembro de quando ele chegava de viagem, ele era caminhoneiro no início, né? Quando eu era bem pequenininha, eu saía com ele de mão dada e as pessoas paravam e ele pediu dinheiro para ele, ele tinha tudo que estava no bolso, que era cruzeiros na época. Coração do tamanho do trem, a gente só tinha dinheiro, né, na época, né, não tinha cartão, nada. E ele distribuía, e eu era muito presente na vida dele. E eu lembro disso, e até por ele ter essa qualidade, até acabou se prejudicando, porque ajudou muitos amigos, né? E nessa ajuda aos amigos acabou quitando dívidas que não eram dele, né? Então, nós tivemos altos e baixos, né? E nesses altos e baixos, ele faleceu precocemente com 51 anos. E na época que ele faleceu, eu tinha 17 anos. Então, nesse entretempo de aprendizado, né, ele dizia: estude, porque o estudo ninguém te tira, né? Porque os bens materiais são transitórios, né? São muito transitórios. Você pode ter um patrimônio grande, como era o nosso caso na época, né? Ele tinha uma frota de caminhões, ele estava super bem, tinha uma oficina. E de repente, né, por essa personalidade que ele tinha, né, de ajudar muito ao próximo, né, e até uma certa ingenuidade, eu diria, né? E então ele dizia: estude, porque o estudo ninguém te tira. Então isso foi repercutindo, né? E apesar dele ser uma pessoa simples, né? Trabalhou como caminhoneiro, ele era espirituoso, ele era uma pessoa alegre. Eu nunca vi ele se queixar da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. E ele apreciava a cultura, as artes, a música. Eu lembro que eu entrava no carro, ele colocava Elvis Presley, que era o boom da época, né? Eu escutava aquela fita, imagina eu criança, não entendia nada, né? E muito menos ele, acho que não sabia inglês, né? E eu tinha aquela curiosidade, mas o que está cantando? E ele cantava, né? Ele cantava as músicas e ele era um dançarino, assim, né?
E daí eu dizia, nossa, mas eu quero saber o que está cantando, né? E acho que o inglês, né? Essa paixão minha pelo inglês nasceu na fase infantil ali de ouvir Elvis Presley. Eu acho que tudo veio do meu pai mesmo, assim, né? Claro que minha mãe, né, sempre era costureira, né? É costureira até hoje, aos 78 anos de idade. E a minha mãe sempre foi mais puxar, né, disciplina, fazer estudar, também cobrava muito estudo, isso também fortaleceu esse meu lado de disciplina para os estudos. Bom, você em parte já falou do legado, mas eu gostaria, minha cara doutora, professora Valéria, que a senhora falasse qual é o legado que o seu pai deixou, o Venceslau Vaz, e aproveitando também o legado que a Dona Maria, sua simpática mãe, deixou, porque sempre foi uma pessoa voltada a um trabalho altruísta. Por gentileza. Na verdade, né, só retomando um pouquinho da autovia ali que eu deixei escapar, que foi devido a essa atuação dele na sociedade, né, e essa empatia dele de se colocar no lugar do outro e ajudar a todos. O vereador Benito Perisolo, né, após a morte dele, moveu uma menção para a autovia Venceslau Vaz, que foi aplaudida por todos na época, né, porque ele foi fora de série, né, um ponto fora da curva mesmo. E o legado que ele deixou mesmo foi, a maior lição foi a paixão pela vida, eu acredito, dele, assim, porque todo dia que eu acordo, lembro disso. Isso fortalece você, né? Agradeço a Deus, né, por existir, assim, gratitude pela vida, acho que é a primeira coisa que cada ser humano deve ter, né, agradecer, assim, pela vida que eu tenho. Parece que eu vivo, assim, num sonho, há 52 anos que eu tenho, né? E eu acho que foi o estudo, eu acho que o estudo transforma a vida das pessoas, né? Transforma para o bem, né? Sempre querer o bem das pessoas, que acho que era isso que ele transmitiu, assim, né? A minha mãe faz ações sociais, ela foi presidente da Arlep há muitos anos, trabalhou na comunidade também, né? Ela foi muito atuante, ela é um exemplo para mim, com 78 anos ela ainda costura. Então, assim, eu acho que uma família, né, sempre tem um exemplo de casa, né? E eu sempre fui muito cercada de livros, né? Tinha fiel, assim, eu guardava todo o dinheiro, eu estourava o porquinho, tinha o porquinho. Pensando na literatura. Para comprar livros, assim. Então, eu sempre fui, assim, uma ávida leitora, né? Até hoje eu sou, então eu brinco com meus alunos, deixei de comprar muita roupa, né? Até tem uma brincadeira que eu ia nos aniversários sempre com a mesma roupa. Um dia a minha colega disse, mas por que você está sempre com a mesma roupa, né? Porque todo o dinheiro que eu tinha eu comprava em livros, né? Ótimo investimento. Então o legado que fica foi a educação mesmo. Professora Valéria, a senhora tem um belo palmilhar como professora universitária junto ao Unespar, a campus de Nova Vitória. Me diz uma coisa, estava no seu projeto da construção do conhecimento de conquistar o pós-doutorado no exterior? Eu sei que a senhora até mencionou há pouco que não precisaria chamar a senhora de doutora, mas a questão da meritocracia, automaticamente a senhora conquista através do conhecimento científico. É algo automático. A senhora não foi se legitimar com o título para realmente ser reconhecida. O título é uma consequência da construção do conhecimento científico. Por gentileza, nos responda essa bela conquista de pós-doutorado no exterior. Sonhava, como eu iniciei essa conversa, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, né? Muito sonhadora e muito curiosa, né? Então tem um ditado que diz, se você pode sonhar, porque você pode conquistar, né?
Então, claro que eu sempre tive, né? Daí com 49 anos eu fui num evento internacional e conheci uma pesquisadora da Universidade Aberta de Lisboa. Daí eu estava com um projeto grande com professores do estado e comecei a conversar com ela e se encaixava na linha de pesquisa dela, que é comunicação intercultural. E eles têm um centro grande lá na Universidade Aberta de Lisboa, nessa área, com pesquisadores internacionais. Ela disse, por que você não faz um projeto, né, nesse sentido e não submete ao comitê? Eu disse, mas será, né, nesse ponto da vida, né, 49 anos, sair do conforto, né? Você já está numa zona de conforto, né? Um plano de carreira, né? Daí eu disse, será, né? Daí conversei com a família de novo, né? Filhos, marido. Não, vai. Eu disse, então vou submeter, fui aprovada. E daí fiquei um ano, né? O que foi uma viagem de conhecimentos, tanto pessoal como de conhecimentos científicos, porque eu tenho a ancestralidade portuguesa, minha mãe é portuguesa. Daí eu tenho uma tia que mora lá também, né? Mas eu, para variar, eu primeiro, né? Eu sempre estudo os primeiro, né? Me dedico muito aos estudos, né? E até não tive muito tempo de estreitar muita família, mas foi espetacular, assim. Foi muito importante para mim esse PhD, né? Chega a ser um pós-PhD, né? Pós-doutorado. Minha cara professora, doutora Valéria, me diz uma coisa, a senhora acredita na transformação do ser humano através dessa palavra mágica chamada educação? Por gentileza. Sim, eu como uma educadora, né, sou muito freiriana, né, e a freiriana acredita na educação como transformação, né. Eu tenho muita esperança, né, pedagogia da esperança, né, que Freire fala, que a educação, a proposta dela é para fazer o bem, para transformar, né, o ser humano em uma pessoa melhor, mas também transformar a vida de outras pessoas. Eu acredito numa sociedade democrática, igualitária e justa, mas também uma sociedade que respeite a diversidade, né? A diversidade ética, a diversidade de gênero, né? A diversidade em todos os sentidos. Isso é muito importante na sociedade contemporânea. Doutora Valéria, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante e esclarecedora entrevista. Por gentileza, deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Então, a mensagem que eu deixo para os jovens que estão ainda pensando numa carreira, pensem na carreira de professor. É muito gratificante. E tem 3 ingredientes, segundo Gladwell, que é o seguinte, para você ser uma pessoa bem-sucedida na carreira, qualquer carreira, mas principalmente na de professor, que é paixão. Você tem que se apaixonar pela profissão. O segundo é talento, você tem que ter um talento, né? E a terceira é um trabalho duro. Você tem que trabalhar muito para chegar a um sucesso, né? Para chegar até onde você quer. Então vamos lá, espero vocês na Unespar, no curso de Letras. Venha! Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com um novo convidado. Até lá!